Olá, boa noite. Está começando a edição de sábado do Jornal da Difusora. Vamos aos destaques de hoje. Em Caxias, 2 homens furtaram grades de um ginásio poliesportivo da cidade. Ciclovia e pista de Cooper do Parque do Rangedor reabrem para o público. Senador Everton participa de live com o vice-presidente nacional do PDT. Obras da região central de São Luís são vistoriadas. E ainda, solidariedade. Grupo de voluntários realiza campanha e doa alimentos a asilo. O Jornal da Difusora já está no ar. E a gente começa com notícias do interior do estado, porque em Caxias, 2 homens furtaram as grades de um ginásio poliesportivo da cidade. A dupla teria repassado o material ao dono de um depósito. A falta de segurança facilitou o acesso dos homens que, quase sem esforço nenhum, conseguiram arrancar as grades. A ocorrência foi averiguada pela Guarda Municipal. Os agentes conseguiram localizar os autores. Me desloquei para lá com uma guarnição. Chegando lá, começamos com algumas investigações até chegarmos a um sucatão de reciclagem. Nesse local encontramos todas as grades que haviam sido roubadas. A dupla não demorou para se desfazer dos metais furtados. Logo repassaram para outro homem, dono de um depósito, pelo valor de R$30, segundo informações. Os acusados foram conduzidos para o 1º Distrito Policial. Trouxemos o gerente do local e, juntamente com ele, os autores do roubo. 2 moradores de rua. Ainda está sendo apurado o valor dos metais, o que poderá caracterizar o fato como atípico ou crime. E a gente agora está apurando o valor dos metais, né? Justamente para saber se aplica o princípio da insignificância ou se tem a condição de se instaurar o inquérito. Por cautela, nós colhemos os depoimentos de todos os envolvidos, dos guardas municipais, dos suspeitos de serem os autores do furto, como também do indivíduo que adquiriu esses metais. Pois é, já aqui na capital, depois de quase 3 meses fechadas, a pista de Cooper e a ciclovia do Parque Estadual do Rangedor voltaram a receber o público. O parque está com horários reduzidos e uma série de normas de proteção. Veja só. Desde que reabriu, essa é a primeira vez que o Augusto vem se exercitar no parque. Para se manter protegido, alguns cuidados ele não abre mão, como, por exemplo, o uso da máscara. Pelo que dá para ver que o povo está usando, né? Está usando, estão se preocupando então com a prevenção, então é importante, né? Aquela coisa de pensar não só em si, mas pensar no próximo, né? Por enquanto, o Parque Rangedor está funcionando em horários diferenciados, de 5 às 11 horas da manhã e de 4 da tarde às 9 da noite. Nem todos os espaços foram reabertos. A gente tem um horário de funcionamento aqui do parque normal, né, de 5 às 22, mas nesse momento de pandemia nós limitamos em 2 turnos, né, de 5 às 11 e 16 às 21. De todas as nossas atividades, só estão liberadas as pistas de caminhada e ciclovia, ou seja, quadras ainda interditadas, né, playgrounds, academias ao ar livre também. Em pontos específicos do parque, os frequentadores agora encontram esse serviço de atendimento ao visitante, que além de funcionar como uma espécie de tira-dúvidas, também serve para que se possa fazer a higienização das mãos com álcool em gel. A presença de pessoas também foi limitada para 40% da lotação máxima. Todos esses cuidados foram adotados para que nenhum frequentador corra o risco de ser contaminado pela Covid-19. Só que o resultado desse trabalho depende da consciência de todos. Enquanto uns não tiram a máscara do rosto, respeitando a determinação de uso obrigatório, outros simplesmente descumprem a lei. Ao sair de casa, a gente logo passa o álcool nas mãos, né? E agora, quando a gente volta para casa, logo no carro a gente tem álcool para passar na mão. Estamos tomando todo o cuidado. Pois é, todo mundo tem que fazer a sua parte, mas tem gente que está deixando esses cuidados de lado. Olha, o prefeito de São Luís, Edivaldo Holanda Júnior, participou de uma vistoria em obras na região central da cidade na manhã de hoje. O prefeito de São Luís acompanhou o andamento dos trabalhos no local. A obra, orçada em mais de R$ 4.470.000, contempla de uma só vez a Praça João Lisboa, o Largo do Carmo, a Rua de Nazaré e o entorno.
A previsão é que os serviços sejam concluídos ainda no mês de setembro. E nós estamos num lugar histórico da cidade, reformando a Praça João Lisboa, Largo do Carmo, todo o entorno. E em breve nós estaremos entregando, devolvendo este espaço para a população. A Prefeitura de São Luís, que ao lado do IFAM, tem um trabalho muito importante dentro do centro da cidade. As obras fazem parte do amplo pacote de revitalização do centro histórico da capital, que vem sendo executado pela Prefeitura e que conta também com a parceria do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM. Esse projeto foi contratado pelo IFAM e disponibilizado à Prefeitura de São Luís, que em parceria com o IFAM está executando esta belíssima obra. E de resgate histórico, visto que este é um lugar de extrema importância histórica para a cidade de São Luís. Todo o piso da área já foi retirado e está sendo substituído pelas novas peças, de acordo com especificações estabelecidas pelo IFAM. Também já foram executados os serviços de construção da rampa de acesso à Igreja do Carmo e a remoção dos bancos para a revitalização. O processo de recuperação do local ainda prevê novo projeto de paisagismo, ampliação dos espaços para pedestres, de acordo com as devidas normas de acessibilidade e uniformização do pavimento, assim também como a recuperação da estátua em homenagem a João Lisboa e do relógio. Nessa região aqui a gente vai ter o plantio de pelo menos 16 árvores, as árvores já vêm de médio porte, além do paisagismo térreo mesmo, com plantas, com flores. Então vai ficar um ambiente propício para que o investidor se interesse novamente em investir nessa região aqui e possa pegar esses prédios que estão com placa de vende-se e aluga-se e transformá-los em empreendimentos comerciais, valorizando essa região mais ainda. Que bom, essa área merecia essa atenção, né? E você que nos acompanha ao vivo pelo Facebook, deixe o seu comentário, você pode interagir com a gente, a sua participação é muito bem-vinda. O Jornal da Difusora faz um rápido intervalo e daqui a pouco, em Imperatriz, famílias estão economizando na hora das compras com cartão de crédito. E ainda, senador Everton participa de live com o vice-presidente nacional do PDT. De volta com o Jornal da Difusora e o senador Everton participou de um debate em uma live com o vice-presidente nacional do PDT, Ciro Gomes. A live reuniu o senador Everton e o vice-presidente do PDT, Ciro Gomes. Durante uma hora, diversos assuntos políticos foram debatidos. Entre eles, a atual crise no Ministério da Educação. Ciro Gomes lembrou de experiências exitosas no setor quando foi governador do Ceará. Havia aqui uma precariedade na estrutura física, em que nós tínhamos uma prática de escolas isoladas que funcionavam dentro da salinha de uma casa de taipa da própria professora. Então, isso era uma realidade muito comum, não era uma coisa rara que acontecer, não. Hoje, praticamente, isso está resolvido, já completamente. A estrutura física melhorou muito. Todas as escolas cearenses estão interligadas por um cinturão digital, fibra ótica, de alta velocidade. E as práticas escolares acabaram exigindo que o Estado alterasse a própria parceria com os municípios. A crise gerada pela pandemia do novo coronavírus também não poderia ficar de fora da conversa. O senador Everton destacou o trabalho realizado pelo Senado Federal e Câmara de Deputados em favor da população mais afetada pela doença. A prorrogação agora por 2 meses também foi por muita força política e pressão que nós fizemos. Os líderes e o presidente Davi Alcolumbre com o Rodrigo Maia, que foram para cima do Guedes e disseram, ou prorroga por mais 2 meses, ou senão o Congresso vai ter que parar e nós vamos para cima, porque não dá para vocês fecharem os olhos para a crise dramática que a gente está vivendo lá na ponta. O processo eleitoral em 2020 foi outro destaque do bate-papo. As eleições municipais neste ano serão realizadas em 15 de novembro. E não mais em outubro. Você é o exemplo daquilo que a gente precisa na política brasileira. Sabe? Mais trabalho, mais realização, mais objetividade e menos conversa fiada, como diz o nosso caboclo lá da minha querida Sobral. E você faz isso, né? É um cara que está com a cabeça nas grandes questões, o crédito, o enfrentamento da pandemia, mas não esquece a sua tarefa, né, de mediar recursos, de buscar aí, bater em portas para resolver problemas. Eu não estou dentro do grupo de risco e a minha vida sempre foi um risco. Para quem fez movimento estudantil, lutou a vida toda ali combatendo os fortes grupos que a gente combateu e chegou onde chegou, eu não posso na guerra fugir e assistir sessão de casa.
ou participar de forma remota. Se eu sou da mesa e eu estou sendo chamado para essa tarefa, quem me conhece sabe que eu não ia ficar parado. Então, eu sinto, assim, ao mesmo tempo tristeza do momento que a gente está vivendo, Ciro, mas eu todo tempo sinto que estou me dando o máximo para dar minha contribuição para o país. Pois é, e a crise provocada pela pandemia do novo coronavírus fez com que muitas famílias repensassem os gastos. E isso acabou refletindo no comércio. Em Imperatriz, as compras com cartão de crédito registraram queda. Veja só. Gastos com almoço fora de casa, motorista de aplicativo, passeios aos fins de semana e compras parceladas desapareceram das faturas dos cartões de crédito depois das medidas de isolamento social e a crise econômica devido à pandemia. É que devido a um esforço das famílias para cortar despesas, isso levou a uma redução nos gastos em geral. Foi o que aconteceu com esse corretor de imóveis. Compras no cartão de crédito só em casos urgentes. Eu não estou fazendo compra no cartão de crédito. Eu estou comprando mais a dinheiro, que é muito melhor para não dar problema com os cartões, entendeu? Se endividar? Bem a gente não se endividar. Acima de tudo, o que prevaleceu aí foi a cautela das pessoas, com medo de perder emprego e com medo de perder renda, deixaram de se endividar através do cartão de crédito. Os dados do Banco Central apontam uma redução de 16,2% nas concessões totais do cartão de crédito para pessoas físicas, para mais de 85 bilhões de reais, o menor patamar desde junho de 2018. Com isso, o gerenciamento de gasto tornou-se ainda mais importante por conta de outra consequência direta do isolamento social, que foi a redução do salário. Mais da metade da população brasileira teve algum tipo de redução durante a pandemia. Como diz o ditado, é necessário apertar o cinto. E uma das dicas para controlar as finanças é só utilizar o cartão de crédito para organizar as contas. É necessário que você tenha a preocupação de comprar o extremo necessário, porque existe umas oscilações que nós estamos observando, não só a nível de Brasil, como em outros países, e você não sabe o dia da manhã. Nós nunca soubemos. Agora, mais do que nunca, nós não vamos saber o dia do amanhã, então a precaução é a melhor ferramenta para que você não venha passar constrangimento amanhã ou depois com relação a dívidas. É isso, fica aí então a dica. E eu aproveito para lembrar mais uma vez que você que nos acompanha ao vivo pelo Facebook pode deixar o seu comentário e interagir com a gente. O Jornal da Difusora faz mais um rápido intervalo e daqui a pouco o Maranhão ultrapassa mais de 76 mil casos recuperados do coronavírus. E ainda, grupo de voluntários realiza entrega de alimentos para asilo de idosos na capital. Estamos de volta com o Jornal da Difusora e vamos atualizar os dados da Covid-19 no Maranhão. Foram divulgados agora há pouco pela Secretaria de Estado da Saúde. Olha só, 758 pessoas estão internadas em hospitais entre as redes pública e privada. 18.293 seguem tratamento em casa. Mais de 76 mil pessoas já estão recuperadas, mas infelizmente o número de mortes chega a 2.426. O número de suspeitos caiu para 6.795 e mais de 107 mil novos exames já foram descartados aqui no estado. Volto a lembrar, esses são dados divulgados agora há pouco pela Secretaria de Estado da Saúde. E em meio à pandemia do novo coronavírus, exemplos de solidariedade não faltam. Eu acompanhei hoje a ação de um grupo de voluntários que arrecada e doa alimentos a quem precisa. Veja só. Desta vez, a ação arrecadou quase 1,5 toneladas de alimentos. Doações que acabam sendo distribuídas a entidades como o Asilo de Mendicidade. O grupo, que reúne cerca de 500 doadores, começou a realizar o trabalho em fevereiro. Já visitou comunidades carentes e até prestou auxílio a artistas e bandas afetadas com a crise provocada pela pandemia do novo coronavírus. Nós temos aí participamos de vários grupos de WhatsApp e desses grupos no qual os trilheiros participam,
surgiu uma ideia através do Wagner, do grupo do Alexandre Peças de Serviço, e o Claudson também, do Quadrianjos. A gente se uniu e formou uma corrente, que é chamada Corrente do Bem. Através dessa corrente, juntamos aí vários amigos e apoiadores, nenhum tipo de fins relacionado à política e nem à publicidade profissional. Além de alimentos, a ação social leva a algo também importante, muitas vezes a quem precisa: atenção. A gente também solicita que as pessoas venham conosco. Quiser trazer criança, quando é permitido, venham. Por quê? Eles precisam de carinho, eles precisam de atenção. Um minuto que você senta, ao menos para escutar, para eles já é muito. Eles ficam felizes, tanto é que eles estão nos recebendo com a maior alegria, né? E isso é muito válido, sim. Todo mundo que participa é voluntário, mas se engana quem pensa que eles não recebem nada em troca. Adiante, a gente está conseguindo levar isso para casa de quem não tem o que comer. Então, é envaidecedor, é gratificante e até aperta um pouquinho o coração, a gente se emociona em poder fazer o bem sem olhar a quem. Bacana, né? Parabéns ao grupo. E uma última informação: um balanço divulgado neste sábado pelo Ministério da Educação contabilizou mais de 814 mil inscrições para o Sistema de Seleção Unificada do segundo semestre. As inscrições foram encerradas na sexta-feira. O MEC informou que mais de 424 mil candidatos inscritos disputam 51.924 vagas ofertadas em 57 instituições públicas de educação superior do país. O resultado da primeira chamada do SISU será divulgado na próxima terça-feira. Fique atento. As reportagens dessa edição você pode ver no portal MA10 e para acessar você sabe que basta acionar a câmera do seu celular e apontar para o QR Code que aparece aqui na sua tela. Vá lá também nas nossas redes sociais da TV Difusora e interaja com a gente. Faça como o Nodson Coutrin, o Gilberto Fagundes e também o José Denilson, que nos acompanham ao vivo pelo Facebook. Obrigado pela audiência. O Jornal da Difusora fica por aqui com imagens ao vivo da Avenida Beira Mar, aqui em São Luís. Muito obrigado e uma ótima noite para você.